Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar a história que segue a vida de Ko, um adolescente que tem dificuldade em dormir durante a noite. Um dia ele se encontra com uma vampira chamada Nazuna, que acaba o convidando para passar a noite com ela, pois ela precisa de sangue para sobreviver. Ko acaba aceitando essa oferta de Nazuna e a partir daí a sua vida muda completamente. Nazuna se revela uma vampira muito peculiar, com um senso de humor estranho e muitas peculiaridades. Com o tempo ela começa a ensinar Ko sobre o mundo dos vampiros, o que acaba despertando seu interesse em descobrir mais sobre essa raça, o que eles são, o que se alimentam e tudo mais, né? Igual no Globo Repórter. E sim, estou falando de Call of the Night, então já solta dando like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que a Anko acaba aparecendo para o Ko e seus amigos que tinham saído para dar algumas dicas de como se tornar um vampiro para o Mahiro. Só que o alvo dela acaba sendo o Akun, ou seja, para matar ele precisaria desestabilizar ele, trazendo algo do passado dele, ou seja, os óculos, né? O Akun, antes de se tornar um vampiro e tudo mais, ele era basicamente um cara que usava óculos, então aquilo era uma certa coisa que ele tinha certo apego antes de ser um vampiro. Então, quando ele se tornou vampiro, a visão dele acabou melhorando, a visão dele ficou ainda melhor. Mas isso ainda assim poderia afetá-lo. Por quê? Porque é muito recente. A sua transformação foi muito recente, entendeu? Então, ele basicamente ainda poderia ser afetado por aquilo. Por isso que a Anko trouxe, colocou os óculos nele, o que acabou desestabilizando ele. E ela meteu uma facada no bucho dele. Acabou metendo uma facada no bucho dele. E como ele estava desestabilizado, os outros acabam aparecendo para tentar tirar ela de perto dele. A, a outra lá que foi a pessoa que transformou ele no. Né? Que transformou o Akan no vampiro. Acaba aparecendo, tirando os óculos dele. E ele acaba se acalmando, porque aquilo era basicamente algo do passado deles. Ou seja, eles estavam em perigo. Se eles lembrassem, no caso. Né? E ali, o próprio Ko acaba dando seu sangue pro Akan, para que ele pudesse voltar ao normal, que ele pudesse ficar de boa. Só que isso acaba deixando a Nazuna brava. Por quê? Porque o Ko é somente dela. Ela não quer dividir com ele com ninguém. Além dela, no caso. Ela não quer dividir ele com ninguém. Então, praticamente, ela não ia deixar que ninguém ficasse com o Ko, sugasse o sangue do Ko. Mas antes deles irem embora, a Anko acaba perguntando da Kiko e da Nazuna, né? Da Kiko e da Nazuna. O que deixa eles um pouco preocupados. Por quê? Porque a Anko é basicamente uma caçadora de vampiros muito insistente, muito investigadora e tudo mais. Então, isso poderia colocar em risco a vida deles. Por quê? Porque ela poderia investigar mais coisas sobre o passado. Quando eles estavam na casa da Nazuna, uma das vampiras amigas dela e acabam perguntando quanto que ela se lembra do próprio passado. Só que ela fala que não se lembra de nada de antes de se tornar uma vampira. Ela não se lembra de nada. Não se lembra de nada, na dica de nada. Mas eles precisariam lembrar para que pudessem criar uma forma, né, de contra-atacar, né, para que as coisas do passado deles não viessem à tona e eles acabassem desestabilizados e sendo mortos. Tanto que a outra acaba fazendo uma reunião para tentar falar sobre isso, só que uma das meninas, a Cabra, acaba não aparecendo na reunião porque ela estava trabalhando. Enquanto isso, o Ko e a Nazuna estavam na casa da Nazuna procurando coisas que remetessem ao passado da Nazuna. Por quê? Porque a Nazuna não se lembra de nada. O Akun acaba se desculpando por tudo aquilo que aconteceu e vão embora, né? Por ele ainda se lembrar do próprio passado, que acabou desestabilizando ele, né? Ou seja, o passado deles é um perigo para eles, entendeu? O passado é um perigo. Então eles não podem ter algum tipo de conexão com o passado ainda. Eles não podem ter essa lembrança do passado. O próprio Ko e a Nazuna estavam investigando isso, estavam procurando formas de reverter essa situação. A Nazuna acaba revelando que não tem tanta idade assim, né? Porque ela fica falando, muito tempo atrás, muito tempo atrás.
mas ela não tem muita idade assim, ela não tem tanta idade assim pra falar com certa certeza, entendeu? Ela tem basicamente 30 anos de idade, então ainda tá no auge da idade, basicamente. Para um vampiro, ainda tá nova, né? Ainda é praticamente uma criança, mas ainda tá. Para um ser humano normal, ela tá no auge da idade ainda. Então ela simplesmente pega e faz o seguinte, né? Ela simplesmente. Eles acham um cartãozinho de hospital e decidem ir visitar esse hospital. O hospital é completamente abandonado, a Nazuna sente um pouco de medo referente a esse hospital, só que ela acaba grudando nas costas do Ko, porque ela sente um certo medo ali daquele lugar, e eles começam a ouvir um barulho que estava vindo do andar de cima. Quando eles vão verificar o andar de cima, acabam vendo a Kabura, que estava lá trabalhando como enfermeira. Ela trabalha como enfermeira. É um vampiro que trabalha como enfermeira, mas tudo bem. E aí, quando a cabra acaba vendo aquele cartãozinho que o Ko tinha trazido para ela, ela dá uma fugida, né, na história. Ela tenta dar um drible na história para tentar não contar as coisas do passado da Nazumi, que poderia ser muito perigoso para ela, né? Mas eles precisariam saber para poder se proteger, entendeu? Sabendo as coisas do passado, eles poderiam se proteger. Então ali dentro daquele momento, né, ela vai embora, o Ko já percebe que a própria Kabuya tá escondendo alguma coisa. E já fala pra ela esperar, fala, mate Nasai, né? Fala pra ela esperar, ela para e espera. E ali dentro daquele momento ele fala, você tá escondendo algo, quero que você revele tudo para que isso é para a proteção da Nazuna. Só que a própria Cabra acaba falando o seguinte, eu vou revelar, mas é o seguinte, tem uma condição para eu revelar essa história. E simplesmente, mano, acaba por aí. E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Gênio. O que eu esperarei que sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.